Diz assim: então veio o anjo do Senhor. Na minha Bíblia, o anjo do Senhor está em letra maiúscula, dando a indicação de que isso é uma teofania, uma manifestação de Deus, né, em carne. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? E o diálogo continua aqui com Gideão. Gideão pede uma prova para Deus, Deus dá essa prova para Gideão e a história continua. Mas, queridos, eu quero chamar a sua atenção, queridos, porque eu não sei se você já percebeu, mas se você olhar para a sua vida, se você olhar para a sua história, para a sua família, talvez, se você colocar na ponta do lápis, se você for um estudioso da matemática, se você gostar de probabilidade, talvez você possa se perguntar: qual é a probabilidade de Deus me chamar? Qual é a probabilidade de eu ser usado por Deus? Qual é a chance de Deus me escolher? Qual é a chance de eu receber e ouvir a voz de Deus, quer seja nessa noite, quer seja nas minhas atividades diárias? Quais são as chances de Deus falar comigo? E, meu irmão, nesse tempo aqui de Juízes, capítulo de número 6, o povo de Israel, a Bíblia fala logo no início, que o povo havia se afastado, havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E por haver feito o que era mal aos olhos do Senhor, Deus já não falava mais com o povo. Já não havia mais profeta. Já não havia mais quem libertasse o povo. Já não havia mais quem fosse usado por Deus para trazer uma transformação para aquela nação. Por ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, o povo havia caído na mão dos midianitas e estava sendo oprimido por 7 anos. A opressão era tanto, queridos, que eles já se acostumaram com a opressão. Se você ler o verso 2 do capítulo 6, você vai ver que eles fizeram covas e colocavam alguns bens escondidos ali, algumas coisas, porque eles já sabiam que o povo ia destruir tudo, ia levar todos os bens deles. Eles já estavam acostumados com aquela opressão diária, rotineira, e por 7 anos estavam vivendo assim. Então vamos viver assim. Vamos viver desse jeito, vamos viver dessa forma. Nós conhecemos o Senhor, até ouvimos falar lá do Egito, de como Deus libertou o povo. Até ouvimos falar de histórias do passado, de como Deus transformou uma nação e usou Moisés, que não sabia falar direito, para trazer libertação para o povo de Israel, e como Deus usou aquele homem para abrir o mar vermelho, conduzir o povo pelo deserto, fazer grandes milagres. A gente até ouve falar, já ouviu falar dessas coisas, mas agora no presente, está difícil ver milagre. Agora no presente, só o que a gente tem é chibatada no lombo, só o que a gente tem é que tudo aquilo que a gente planta, a gente não consegue colher.
tudo aquilo que a gente produz, toda a nossa capacidade, a nossa força, o nosso tempo investido, tudo aquilo que a gente se esforça para realizar, nada vai para frente. Porque quando a gente começa a ver alguma coisa sendo construída, vem midianita, arrasa com a terra. E os midianitas, queridos, eram os povos nômades. Eles vinham, se estabeleciam no lugar, com as suas barracas, com os seus camelos, foram dos primeiros povos a fazer batalhas com os camelos. Eles viajavam longas distâncias durante o dia, montados sobre os camelos, e destruíam a terra, destruíam os lugares por onde eles passavam, acabavam com tudo, eram considerados verdadeiros gafanhotos, porque destruíam tudo por onde passavam. Não sei se você já convidou uns parentes assim na sua casa. Sabe, está tudo normal, está tudo uma bênção na sua casa. De repente o parente vai embora, está em coisa quebrada, aquele bibelô que você comprou lá fora, veio lá do Nordeste, aquela bênção, e destrói tudo dentro da sua casa, meu Pai do céu. Ô, seu não posso falar mal do Nordeste, não. Tenho sangue nordestino, tá, irmão? Amém? Mas fulano vem de longe, vem para tua casa, quebra o negócio, parece um gafanhoto, come tua comida toda, acaba com tudo. Então era assim, era um midianita, meu irmão. Chegava na terra, acabava com tudo que estava lá. E numa desses ataques, num desses momentos de guerra, de batalha, em que eles acabavam com tudo, estava um homem chamado Gideão, malhando o trigo no lagar, ou seja, colocando, depositando, tentando esconder o trigo, guardar o trigo no lugar onde ele não devia estar. Né? Porque o lagar é o lugar de se pisar as uvas, é o lugar, né, de se fazer o vinho, e ele estava ali fazendo uma atividade no lugar onde não deveria, tentando esconder, salvar alguma coisa para sua casa, para sua família. E nesse processo de tentar esconder, e nesse processo de tentar realizar alguma coisa, a palavra de Deus diz que veio o anjo do Senhor e falou com Gideão. Mas antes disso, nós precisamos nos lembrar que no verso de número 7, diante de toda a opressão, a palavra de Deus vai nos dizer aqui: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios. E o texto vai continuando. E queridos, todas as vezes que nós nos voltamos ao Senhor, Deus se inclina para nós. Entenda, o relacionamento não muda por causa de Deus. Deus é o mesmo. O sentimento que Deus tem por você continua sendo o mesmo. Deus te ama incondicionalmente. É o nosso relacionamento que muda com Deus. Sabe, aquele fulano que não te liga, aquele fulano que já não fala mais o teu nome, já não vai na tua casa, já não te visita, você perdeu o relacionamento com ele. Antigamente vocês saíam, vocês festejavam, vocês iam comer fora, vocês iam no Outback, né? De repente perde o relacionamento. E às vezes a gente pergunta: por que perdeu? Por que já não converso mais? Por que já não brinco mais? Por que já não vem mais aqui em casa? E a gente começa a parar para pensar e diz: poxa, foi porque eu me afastei. Não porque fulano não te ligou, não porque fulano já não fala mais com você. Os dois continuam sendo amigos nas redes sociais, porém, já não tem mais aquele relacionamento. No caso do nosso relacionamento com Deus, Deus sempre investe no relacionamento. Deus já deu a maior revelação que um homem precisava ter, que é a sua palavra. Deus já entregou o seu próprio Filho na cruz pela vida do homem. Deus já derramou o seu Espírito sobre toda a carne.
Deus já está disponível a todo aquele que entrar no seu quarto, fechar sua porta e orar e falar com Ele secreto, que Ele vai falar ao teu coração. Muitas vezes somos nós que nos afastamos de Deus. Nós é que mudamos o nosso comportamento diante de Deus. O nosso relacionamento acaba sendo abalado porque nós nos afastamos de Deus. E não nos afastamos da noite para o dia. Vamos nos afastando paulatinamente das nossas ações diante de Deus. Quando a gente percebe, a gente está frio na fé. Quando a gente vai ver, a gente está longe da igreja. Quando a gente percebe, a gente já não tem mais amigos que temam a Deus, que queiram estar na presença de Deus. Quando a gente vai se dar conta, a gente já está tão distante de Deus, que começa a mudar até mesmo as nossas atitudes. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo se afastou tanto de Deus, ficou tão frio na fé, que já não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. Então a Bíblia diz que por causa do clamor, por causa dessa opressão, por causa dessa luta, esse povo conseguiu clamar ao Senhor. E daqui eu quero trazer um alerta para você, querido. Todas as vezes que você se sentir fraco, que você se sentir afastado de Deus, que você se sentir frio na fé, clame ao Senhor, porque o teu Deus te ouve, porque o teu Deus te escuta. Não há pecado que você possa ter cometido, que você diga, olha, Deus não pode mais me restaurar, Deus não pode mais mudar a minha vida, porque o que eu cometi, as coisas que eu fiz foram muito graves diante de Deus. Meu irmão, Deus perdoou o ladrão na cruz, Deus perdoou o assassino, Deus perdoa, querido, qualquer que seja o seu pecado, Deus ainda pode restaurar a sua vida. Deus ainda pode restaurar o seu coração. Por isso, clame ao Senhor. Esse povo clamou ao Senhor, buscou o Senhor. E Deus o ouviu e levantou um homem chamado Gideão. Gideão era libertador do povo. E vem então a revelação de Deus, uma presença de Deus, um homem sentado, de repente começa a dialogar com Gideão. E ele começa falando para Gideão, dizendo, o Senhor é contigo, homem valente. Será que você pode usar o seu nome? O Senhor é contigo, Marcelo Valente. O Senhor é contigo, João Paulo Valente. Porque às vezes nós não nos enxergamos como valentes, como corajosos. E esse texto fala muito da maneira como nós nos enxergamos. E eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, como você se enxerga? Se você fosse analisar a sua vida, como você se enxerga? Tem gente que se acha, o último doce da festa, Tem gente que se acha, está lá em cima, está lá. Eu fico admirado com a autoestima de algumas pessoas. Elas se acham. Mas também existem pessoas que se colocam abaixo daquilo que elas realmente são. E o anjo do Senhor estava falando com um homem que estava assim, acostumado a ser oprimido, acostumado a sofrer, acostumado a se esconder. De repente esse anjo de Deus escolhe um dia normal, um dia comum, um dia como um outro qualquer, em que ele já estava fazendo aquilo de forma rotineira e fala, o Senhor é contigo. Deus é contigo. Porque você é corajoso. Você aí que está se escondendo, você aí que está malhando trigo no lagar, você que está aí tentando fugir dos midianitas, eu sei que você é valente. Sabe, queridos, às vezes nós tomamos atitudes que não queremos tomar. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer as coisas que a gente já não tem mais força para mudar. Gideão, apesar de ter coragem, Gideão, apesar de ser um homem valente, já estava acostumado a ter as mesmas atitudes. E talvez ali com seu coração revoltado por estar fazendo aquilo, talvez ele estivesse pensando, meu Deus, se eu junto uns 10, uns 20, eu caio para cima deles e acabo com esses midianitas. Se eu junto um exército, se Deus me desse força. E às vezes a gente está tomando essas atitudes, mas não percebe que há uma resposta de Deus, um caminho de Deus à nossa frente. Algo que Deus já está construindo para trazer um novo tempo na nossa vida.
um novo tempo para nós. Há um novo tempo de Deus para você. Há um novo tempo do Senhor para a sua vida. E a resposta de Gideão foi: ai, Senhor meu, se Deus é comigo, por que eu estou passando o que eu estou passando? Se eu sou valente mesmo, por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo? Se Deus está na frente do negócio, talvez seja essa a sua pergunta hoje. Se Deus está na frente da minha vida, por que eu sofro tanto? Por que eu passo tanto vale, tanta luta? É tanto problema na minha vida. É tanto inimigo querendo me matar. É tanta gente querendo me destruir, querendo acabar com a minha reputação. Por que será que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo se Deus é comigo? Porque, queridos, o que a gente muitas vezes não consegue entender é que, apesar de Deus ser comigo, apesar de Deus estar na frente do negócio, Deus não faz os nossos inimigos desaparecerem, não, mas Ele nos usa para lutar contra os nossos inimigos e jogar eles por terra. Deus usa a sua sabedoria, Deus usa as características que Ele mesmo te deu para trazer a vitória nas tuas mãos. E Gideão continua o seu questionamento com Deus, e ele começa a falar a respeito do povo, e daí eu trago para você o porquê que Gideão foi chamado por Deus. Porque Gideão não olhava o seu relacionamento com Deus somente de forma individual, mas ele entendia que se ele fosse chamado por Deus, era para uma obra de libertação coletiva do povo. Gideão não queria bênçãos para ele. Gideão não queria ser abençoado para ter um carro novo, ter uma casa nova. Gideão não queria ser abençoado para sair daquele lugar e fazer turismo nos Estados Unidos. Gideão queria ser abençoado para libertar o seu povo. Porque quando o anjo fala para ele: olha, vai nessa tua força, tu é homem valente, então, olha, livra o meu povo. Por que eu estou vivendo, não só eu, mas todo esse povo aqui está sofrendo. Toda essa geração aqui está sofrendo. Meu irmão, um dos princípios, uma das coisas que a gente entende como um chamado de Deus na nossa vida, é quando a gente começa a se incomodar com o problema dos outros. A gente começa a sentir compaixão pelos outros. É quando a gente começa a se colocar na dor, no sofrimento dos outros. É quando a gente começa a perceber que Deus tem um chamado na nossa vida. É quando você começa a se colocar na dor do teu irmão. Quando você começa a entender o que teu irmão está passando, o que ele está vivendo, a luta que ele está passando dentro de casa, talvez, é que você começa a perceber: talvez Deus tenha um chamado na minha vida. E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão tinha um chamado de Deus e não sabia. Quando Deus chama ele individualmente de homem valente, ele diz: por que está acontecendo isso conosco? Ele inclui o povo. Ele incluiu o povo nas suas orações. Ele entendia que a bênção não era só para ele, mas a bênção era para a casa dele como um completo, como um todo. Às vezes nós estamos brigando com Deus, buscando bênção só para nós. Querido, Deus tem um chamado para a sua vida que é muito maior do que os teus desejos. É muito maior do que as tuas vontades. É muito maior do que os teus sonhos individuais. Os planos que Deus tem a respeito da sua vida são grandes. E talvez você esteja pensando numa bênçãozinha de Deus, que Deus vai te dar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer na sua vida, enquanto Deus está chamando você para libertar uma nação. Aleluia. Enquanto Deus quer te usar para libertar o Rio de Janeiro todo, enquanto Deus quer te usar para libertar o teu bairro todo, às vezes você fica pensando somente nas suas coisas. Às vezes nós ficamos pensando somente no nosso problema lá do trabalho, nosso problema que a gente enfrenta com amigos, os problemas que a gente enfrenta, né, na nossa individualidade, nossa falta de dinheiro, nossa falta de recursos, enquanto Deus quer usar você como profeta às nações, como usou Isaías. Aleluia. Às vezes Deus tem um chamado maior conosco.
E às vezes nós não percebemos. Oh, aleluia, querido, Deus tem um chamado com você. Existe uma proposta de Deus batendo na sua porta. Existe uma proposta de Deus batendo no teu coração. E essa proposta de Deus é maior do que aquilo que você imagina. Talvez você pense que Deus tenha algo a fazer na sua vida. Talvez você tenha até certeza disso, de que Deus realmente quer fazer algo na sua vida. Porém, em muitos momentos nós limitamos o agir de Deus. Colocamos o agir de Deus dentro da nossa caixa. Colocamos o agir de Deus dentro do nosso problema. E nos esquecemos de quem está à nossa volta. Gideão entendeu, amados, que aquilo que Deus queria fazer na vida dele era maior do que o problema que ele estava passando. Era maior do que o problema que ele estava vivendo. E que esse chamado de Deus, e que essa resposta de Deus, era para libertar uma nação. E então o anjo do Senhor disse para Gideão: vai nessa tua força então, e livra Israel. Livra todo o povo das mãos dos midianitas. Porventura, não fui eu que te enviei? Se Deus enviou, meu irmão, já era. Se foi Deus que chamou, se foi Deus que te tocou para fazer, então faça. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei? Às vezes nós até sabemos do chamado de Deus, nós até temos consciência de que Deus tem algo para a nossa vida, mas a gente acha que faltam recursos para que esse chamado se concretize. Talvez ele diga: olha, com que, Senhor? Não tenho recursos para livrar, eu não tenho cavalo, não tenho arma, não tenho pessoas, eu não tenho mobilização, eu não tenho como fazer isso, Deus. Como fazer algo do nada? Como concretizar esse chamado? Como colocar em prática isso que o Senhor está mandando eu fazer, Senhor? Se eu não tenho as armas necessárias para fazer. E aí é que entra o milagre de Deus e o poder de Deus na sua vida, querido. Porque Deus chama os improváveis. Deus chama aqueles que muitas vezes as pessoas olham, o mundo olha e diz: esse aí não vai dar para nada. Ou pelo contrário, esse aí vai dar para coisa ruim. E é justamente esses que Deus quer usar. É justamente a sua vida que Deus quer usar. Você que ouviu no passado, muitas vezes, dizendo: olha, você não serve, você não dá, você foi demitido, você está fora. Talvez você tenha escutado tanto isso, que isso tenha entrado no teu coração. Mas saiba que Deus usa aqueles que aparentemente não têm condições de realizar algo, para realizar uma grande obra. Hoje pela manhã eu lembrava disso, queridos. Se a gente olhar para a vida de Davi, a Bíblia diz que Davi ficava cuidando das ovelhas da casa do seu pai. E enquanto Davi estava lá cuidando das ovelhas, o profeta estava dentro da casa do pai dele, chamando e colocando os irmãos dele em fila. De repente, entra Davi, né? Pergunta o profeta: tem mais algum? Manda buscar Davi lá do pasto. Entra Davi, pequeno, franzino, improvável. De repente, Deus toma o profeta e diz: é esse que eu escolhi. Porque a minha matemática é diferente. Os meus parâmetros são diferentes. Eu não olho como olha o homem, eu não vejo como vê o homem, eu não mensuro como o homem mensura, porque eu vejo o coração. Eu conheço o coração do homem. E de repente o profeta pega um chifre de um animal e começa a derramar azeite na cabeça de Davi. Aleluia. E aquele garoto franzino, pequeno,
que lutava sozinho, sem ninguém ver, contra o leão e o urso, agora, pouco tempo depois, estava não só no palácio do rei, mas lutando contra um grande gigante e um exército de amedrontados atrás dele. Oh, aleluia, querido. O que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, te prepara para as coisas grandes que Deus tem amanhã para você. As lutas que você enfrenta hoje, os problemas que você enfrenta hoje, te prepara para o grande de Deus amanhã, que Deus vai te colocar. Foi assim com Jesus, queridos. A palavra de Deus diz que Filipe encontra Natanael lá em João. De repente, Filipe começa a falar, olha, nós encontramos aquele que a palavra de Deus diz, ele diz, olha, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pode sair de lá alguma coisa decente daquele lugar. Pensa no lugar que você nasceu, meu irmão. Pensa no lugar que você morou, na rua que você jogou futebol. De repente alguém olha para aquele lugar e diz, meu Deus, pode sair alguma coisa lá de Quixeramobim, sei lá, meu irmão. Pode ser alguma coisa boa naquele lugar. Menospreza os lugares o lugar que você nasceu. Aqui no Rio de Janeiro tem muito isso. Vai descer quem mora mal. Oh, o camarada mora mal. Vai sair o que daquele lugar? E às vezes a gente coloca isso no nosso coração e a gente pensa, olha, eu não posso ser nada na vida porque é o lugar que eu moro. Nem asfalto tem. Olha a quadra que eu joguei bola. Era toda quebrada. O campo de futebol era todo careca. E às vezes a gente acha que a nossa vida tem que ser assim. Mas Jesus, o teu Jesus, que veio de Nazaré, não só salvou aqueles homens, como deu a vida pela humanidade e mudou a história. Escreveu uma nova história para nós. Aleluia. Da mesma forma, a gente olha para a própria vida de Moisés. Moisés, que era para ser morto, estava nas mãos, ficou um tempo na casa de Faraó, de repente foi embora para o deserto. E quando recebe o chamado de Deus, diz, olha, mas como que eu vou falar com Faraó se eu não sei falar? Como que eu vou chegar para falar a respeito de alguma coisa de Deus se eu não consigo falar? E meu irmão, às vezes nós colocamos as nossas limitações diante de Deus, nós colocamos aquilo que não sabemos diante de Deus, enquanto aquilo que a gente sabe a gente menospreza. O deserto na vida de Moisés serviu para ele ser um homem muito manso. E naquele momento Deus precisava de um homem manso. Porque para lidar com um povo que reclama, para lidar com um povo que murmura, para lidar com um povo que não queria relacionamento com Deus, só sendo manso mesmo, igual Moisés. Porque se fosse eu, já tinha matado todo mundo no deserto. E às vezes, queridos, o atributo que Deus requer de você é aquilo que você tem. Às vezes você está mostrando para Deus o que você não tem. Você está falando, Deus, mas eu não sei falar, eu não sei, o lugar que eu moro é ruim, olha, minha família não é tão boa, enquanto você tem outras habilidades que Deus quer usar. Enquanto você tem outros recursos que Deus pode trabalhar na sua vida. Enquanto Deus pode fazer grandes coisas através de você, por causa daquilo que você tem. Então, meu irmão, nessa noite, olha para cá, valorize aquilo que você tem, valorize as habilidades que você tem, valorize as coisas que você sabe fazer. Não fique focado naquilo que você não sabe. Não fique focado nos seus problemas. Não fique focado nas coisas que você ainda não conseguiu na vida. Fique focado nas coisas que você já tem. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho abençoado. Olha, eu sei fazer isso, eu sei costurar, eu sei cortar, eu sei fazer bolo, sabe fazer alguma coisa, você sabe fazer. Alguma coisa boa você sabe realizar, não é possível, meu irmão. Alguma coisa boa você é na vida. Ainda que você ache que não é. Alguma coisa você sabe fazer. E às vezes nós ficamos focados nisso.
E Gideão estava assim, ele precisava mudar a sua mente. Ele diz: eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Meu Deus! A minha família é a mais pobre, e ainda assim, dentro dos mais pobres, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não sou nada, Deus. Quem sou eu na fila do pão? Para o Senhor me chamar, para o Senhor falar comigo, para o Senhor dizer que eu vou libertar o povo. Eu não sou ninguém. Às vezes a nossa visão é essa, queridos, que não somos nada, não somos ninguém. Gideão então faz prova com Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, queridos, é que Gideão, apesar de ter ali balançado, de ter duvidado, de ter passado aquele momento ali de mudança na sua mente, de confiar em Deus, Gideão começa a reforma de Deus da maneira correta. Porque se a gente parar para pensar, o que Gideão tinha? Gideão não tinha nada mesmo. Ele não tinha os recursos, ele não tinha um exército. Mas o que Deus queria de Gideão não era uma mudança de fora para dentro, mas uma mudança de dentro para fora. E o que Deus exige de nós hoje não é uma mudança externa. Às vezes a gente se preocupa tanto com as nossas mudanças externas. A gente muda de roupa, a gente muda o penteado, a gente muda a maneira de andar, a gente faz curso de postura, anda assim todo bonitão. De repente a gente quer mudar externamente, mas Deus quer mudar o nosso interior. E Gideão começa essa mudança de Deus. E aqui para encerrar, eu quero trazer o que Deus mudou, como Deus começou a livrar o povo de Israel. No capítulo 6 ainda, no verso 25 e diante, vou ler a partir do verso 27, diz assim: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. Sabe o que Deus mandou Gideão fazer? Falou: Gideão, você é um homem valente, sabe por quê? Não é porque você vai enfrentar o exército. Não é porque você vai lutar e vai trazer libertação para o povo. Você é um homem valente, Gideão, porque você vai enfrentar a idolatria desse povo. Você é um homem valente, Gideão, porque você vai ter coragem para confrontar os ídolos do coração desse povo. Você é corajoso e valente, Gideão, porque você não tem armas naturais, mas eu estou te dando armas espirituais. E Gideão, munido dessa coragem, munido dessa força, ele sobe o altar de Baal de noite, porque se ele fosse de dia ele ia morrer. Temendo tamanha idolatria que havia naquele povo, no coração daqueles homens, ele derruba o altar de Baal e constrói um altar a Deus e oferece um sacrifício. Por isso, queridos, se nós queremos ter vitórias externas, se nós queremos ter vitórias na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Se nós queremos vencer os midianitas que estão nos cercando, mentindo, roubando, devastando a nossa terra, em primeiro lugar, a gente precisa tirar do nosso coração todo o altar de Baal. A gente precisa tirar do coração das pessoas que nós amamos todo relacionamento com Baal, todo relacionamento com falso ídolo. Todas as mentiras, os enganos, precisam ser derrubados. E a gente precisa oferecer um altar, um louvor, oferecer um sacrifício ao Senhor. Gideão entendeu isso. Gideão teve medo para um monte de coisa, querido. Gideão teve medo para fazer um monte de coisa. Mas para cumprir a vontade de Deus, para derrubar o altar de Baal, ele, ainda que fosse de noite, escondido para ninguém ver, ele teve coragem para ir. E a Bíblia diz que aqueles homens, os homens daquela cidade,
ficaram irados, revoltados com Gideão. Quiseram até mesmo matar Gideão. E a resposta foi: vocês agora vão lutar por causa de Baal? Vocês agora vão lutar para defender Baal? Ou Baal precisa ser defendido? Que Deus é esse que vocês servem? Se Gideão fez algo, né, contra o seu Deus, que esse Deus resolva. Entenda agora o campo que você está lutando, querido. O teu campo de luta não é o campo natural, o teu campo de luta é o campo espiritual. Gideão chamou a responsabilidade para si. Manda Baal resolver comigo. Manda resolver comigo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu estou servindo, eu sei o Deus que eu estou obedecendo. Eu sei que palavra é essa que eu estou cumprindo na minha vida. Manda então resolver comigo, manda passar lá em casa, para ele falar comigo. Agora tem crente que apagou a luz, ai meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Passou na encruzilhada, meu Pai do céu, Jesus. Queridos, talvez o lugar que você esteja sofrendo opressão, o lugar que você esteja sofrendo uma luta, talvez o campo de batalha que você esteja perdendo, é porque você está usando as armas erradas. Talvez você esteja usando a arma da fofoca, da intriga, do falatório. Talvez você esteja usando a arma, né, da caneta, do poder. Esteja esquecendo de usar as armas espirituais que Deus te deu. A palavra de Deus nos fala lá em Efésios, no capítulo 6, que Deus nos deu toda a armadura de Deus. Deus nos revestiu dessa armadura. Ele colocou sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, nos deu o escudo da fé, a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Ele colocou sobre os nossos pés, né? Nos calçou, né? Com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. O Senhor nos deu uma armadura completa. E nós precisamos usar essa armadura. Amém? Será que você pode ficar de pé? Eu quero orar junto com você. Porque talvez você tenha entrado aqui hoje e você se enxergue pequeno. Talvez você enxergue que a sua força é pequena. Talvez, né, nós que somos brasileiros, talvez você esteja perdendo de 7-1. É 7-1, irmão? E você diga, meu Deus, como é que eu vou virar? Não dá mais. Mas o jogo ainda não acabou, querido. A gente fala na linguagem futebolística, todo mundo entende, né? Existe um Deus que é com você. E às vezes você está usando, né, as suas táticas, as suas ideias, os seus pensamentos, a sua forma de resolver o problema. E a nossa forma de resolver o problema muitas vezes é no grito, é na força, na violência. A nossa maneira de resolver os problemas muitas vezes é seguindo os padrões normais, naturais do homem. Mas Deus te chama para resolver problemas de forma espiritual. Seguindo os parâmetros de Deus, segundo a palavra de Deus. E daí, meu irmão, eu te chamo para o particular, porque se a gente olhar para a palavra de Deus, os parâmetros de Deus são altos demais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, querido, que se um inimigo bater numa face, a gente tem que dar a outra. Ai, Jesus! A palavra de Deus diz que muitas vezes você vai ter que engolir sapo. A palavra de Deus diz que na tua boca deve ter os louvores de Deus e a palavra de Deus. Não é com palavrão que resolve. Às vezes você está usando as tuas armas e está esquecendo que Deus tem um chamado na sua vida. E está chegando no lugar e tomando atitudes de revolta, se esquecendo de entrar no quarto e orar e clamar, porque é lá que está a tua vitória.
É lá que está a chave que Deus te deu para você abrir a porta e ver o milagre acontecer na sua vida. Oh, Senhor, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás nesse lugar, Pai. Recalabaçou. Oh, Senhor, Senhor Deus. Há um Santo Espírito nesse lugar, querido. Há uma doce presença nesse lugar. Ah, Senhor, abandaçou. Muda o nosso coração, Pai. Muda a nossa mente, Senhor. Para que a gente possa enxergar, Senhor Deus, quão grande é o livramento do Senhor na nossa vida. Ah, meu irmão, você não é pequeno. Porque aos olhos dos homens até pode parecer que você é pequeno. Talvez o seu cargo seja inferior. Talvez a sua família seja pobre, humilde, inferior aos olhos dos homens. Mas o Deus que você serve é poderoso. O Deus que você serve abriu o mar. E o anjo confirma tudo aquilo que foi dito no Egito. E ele diz, aquilo não ficou para trás. Eu tenho algo novo para você hoje. Eu tenho um livramento para você hoje. Eu tenho um milagre para fazer hoje na sua vida. Rabassou, recalabassou. Existe um milagre de Deus. Arabandaracóbiasubinai. Existe um milagre de Deus para você. Arabandasubiai. Mas use as armas de Deus. Use armas espirituais para lutar. Recalabasubinarabassou. Use as armas do Espírito, meu irmão. Você pode parecer louco. Podem te chamar de sangue de barata. Podem te chamar de um monte de coisa, queridos. Mas existe um Deus que está à tua frente. Existe um Deus que batalha por você. Oh, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Porque essa noite é uma noite de restauração, Senhor. Obrigado porque essa noite, Pai, o Senhor chama, Senhor. Chama aqueles que estão, Pai, com medo. Aqueles que estão, Pai, vivendo um ciclo de perdas, de improbabilidades, Pai. Oh, Senhor, o Senhor chama, Pai, aqueles que estão vivendo, Senhor, uma vida de continuamente estarem fugindo, Pai, do chamado do Senhor. Ah, Espírito Santo, começa a trazer força, começa a trazer renovo, Senhor. Começa a trazer esperança, Pai. Começa a mostrar, meu Pai querido, quais são as armas do meu irmão. Mostra para ele, Pai, as estratégias de Deus. Recai. Começa a mostrar, meu Pai querido, em nome de Jesus. Ah, Pai querido, que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Começa a mostrar e revelar, meu Pai, que há uma saída, há uma porta aberta, há um milagre, Senhor, que pode ser realizado na vida do teu povo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, começa, Senhor, a fazer algo novo, Pai. Algo novo, Jesus. Meu irmão, teu choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, vai ter vitória de Deus para a sua vida. Seja valente, seja corajoso. Creia nas saídas de Deus, nas armas de Deus. Creia na resposta de Deus para você. Não tenha medo. Porque se Ele te chamou, se foi Ele que falou contigo, se foi Ele que fez a chamada,
certamente se cumprirá e não tardará. Oh Senhor,